estamos de volta depois de um tempo aí de hiato. As séries americanas fazem hiato, a gente pode fazer hiato também, tá? Então, estamos de volta, mas hoje com um vídeo um pouquinho diferente. Não vou falar de livro e não vou falar de série. Então, olha só. Bom, se você acompanha redes sociais, se você me acompanha no Instagram, enfim, eu não ia falar em outras redes, que só essa que eu tenho mesmo. Então, enfim, se você me acompanha no Instagram, você sabe que recentemente eu fui pra Nova York, eu tirei 10 dias de férias no trabalho, e aí eu fui pra Nova York, e aí eu fiz, enfim, alguns passeios que turistas fazem, de maneira geral. Eu nunca tinha ido a Nova York, foi minha primeira vez, então eu fiz questão de fazer aqueles passeios bem turísticos mesmo. Eu só não consegui fazer a Estátua da Liberdade porque estava chovendo no dia que eu programei ir, e aí foi o único dia que choveu na viagem, mas era o dia que eu tava lá pra aquelas bandas de, enfim, onde se pega ali a balsa pra Estátua da Liberdade. Foi o único que eu não fiz, mas fiz tudo o resto. Fui nos museus, fui no memorial lá do 11 de setembro, fiz uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, acho que eu nem te falei isso, Denis, mas eu fui naqueles passeios que as pessoas vão no ônibus, hop on, hop off. Fui no hop on, hop off, foi muito maravilhoso. E era um hop on, hop off 3 em 1, que era um que era Uptown, Downtown e Brooklyn. Só não fui conseguindo do Brooklyn, mas você pagava um 3 em 1 ali. Mas foi ótimo, porque eu consegui ver até lugares que eu não fui lá pra ver, enfim, com muito detalhe. E aí, mas uma coisa que aconteceu foi o seguinte: quando voltei, eu postava algumas coisas nos stories do Instagram e algumas coisas também na timeline, mas menos. E aí, quando voltei, as pessoas me falavam basicamente duas coisas. Primeira coisa: nossa, você comeu muito, né? Sim, eu comi bastante. Eu fui a muitos restaurantes, eu gosto muito de comer, a pessoa tem acidente em touro, então, no caso, como bastante. E pesquisei restaurantes antes que eu queria ir, e aí postei sobremesas que eu comi, comidas que eu comi, que eu queria comer. E aí outra coisa que as pessoas me falaram era: nossa, mas você viu muitos musicais, né? Sim. Na verdade é sobre isso que eu vou falar hoje nesse vídeo. Perdi a linha nos musicais, vi 5 musicais, fiquei acho que 7 dias lá, vi 5 musicais. Queria ter visto mais peças e mais musicais, mas me faltou tempo. Então, nesse sentido, resolvi fazer um vídeo sobre os musicais que eu fui ver. E por que eu tô fazendo esse vídeo? Não só porque eu quero, né, enfim, dividir essa experiência dos musicais de Broadway e Off-Broadway e etc. Mas porque quando eu fui, eu senti alguma dificuldade de escolher qual musical que eu queria ver. Eu até entendo um pouquinho, enfim, do mundo dos musicais, porque eu gosto de musicais. Então eu sabia mais ou menos quais eram os muito famosos, os menos famosos, os que ganharam Tony Awards, os que não ganharam. Enfim, eu sabia mais ou menos pra onde ir. Mas ainda assim fiquei muito na dúvida. Fiquei na dúvida de onde comprar e como é que era, quais eram as melhores formas de comprar e etc. Então, resolvi fazer esse vídeo porque eu acho que pode ajudar pessoas que vão pra Nova York nos próximos tempos. Talvez eu ajude vocês a escolher os musicais que vocês querem assistir. Duas coisas antes de eu falar quais são os musicais que eu quero ir ver. Duas coisas que eu fui ver, quer dizer. Então, duas coisas muito importantes para saber sobre musicais. Uma, o que é o conceito de Broadway e o que você pode esperar disso. E 2, onde comprar, quais são as melhores formas de comprar ingressos para lá. Então vamos lá. O que é Broadway, tá? A gente ouve falar de Broadway, enfim, a vida inteira. Mas só recentemente, na verdade, que eu descobri que existe não só um Broadway e um Off-Broadway, mas existe também um conceito chamado Off-Off-Broadway. Não sabia disso, não sei nem se é antigo, mas existe um conceito Off-Off-Broadway. O que é isso, na verdade, tá? A Broadway, na verdade, é um conjunto ali de algumas ruas perto da Times Square, ali entre mais ou menos a 42 e até a 48, 49, não tem uma delimitação tão específica assim, e entre a 7ª até a 9ª Avenida. E é um conjunto de teatros. E quando você fala que o espetáculo é Broadway, você está falando de um espetáculo com grandes produções e grandes recursos. E hoje, quando você fala de musicais como o Frozen, que eu não assisti, mas enfim, o Frozen, que é um musical que está fazendo um super sucesso na Broadway, que tem todos aqueles efeitos especiais, então você pode esperar coisas muito grandiosas de espetáculos da Broadway. O Off-Broadway, então, por sua vez, Off com O-F-F, são aqueles teatros um pouco mais afastados do centro ali da Broadway, de fato, e são
espetáculos às vezes também muito bons, musicais às vezes também muito bons, mas que não tem toda aquela pompa e circunstância que tem os espetáculos da Broadway. São produções um pouco menores. Eu vou falar sobre um deles hoje. E também existe o Off-Broadway, que aí são produções ainda menores e talvez mais baratas. Isso faz com que os ingressos também sejam mais baratos e seja mais fácil também conseguir ingressos do que se você estiver falando dessas grandes produções como Rei Leão, por exemplo, ou mesmo O Fantasma da Ópera. Então essa é a primeira coisa. Então essa é a primeira dica. Se você tiver pouco tempo em Nova York, poucos dias em Nova York e quiser ver coisas, produções espetaculares, é a Broadway que você tem que seguir. Se você tiver a fim de talvez alguns espetáculos um pouco mais artísticos, sem querer ser preconceituosa ou não, mas enfim, um pouco mais artísticos, mais trabalhados nesse sentido e até mais baratos também, eu acho que a sua resposta é o Off-Broadway. E uma outra coisa, que é a questão dos preços. Isso me deixou um pouco confusa antes de ir. Várias pessoas falavam, não, tem que comprar antes, com certeza. Alguns espetáculos você precisa comprar antes, ou não, compra só na hora. O que eu te digo é o seguinte, depende muito do que você quer assistir, tá? Se você quer assistir espetáculos que estão muito na moda, talvez seja melhor você comprar antes sim. Você comprar aqui do Brasil, você consegue comprar pela internet. Não é mais barato, mas também não é mais caro do que se você comprasse lá no teatro dessa peça em si. Ou desse musical em si, mas você não corre o risco, comprando com antecedência, de não ter o ingresso. Então, hoje, junho de 2018, alguns espetáculos estão lotando muito, então é difícil você conseguir ingresso lá. Espetáculos como Mean Girls, como o Harry Potter, que não é musical, né? O Harry Potter and the Cursed Child, o Dear Evan Hansen, que ganhou o Tony Awards do ano passado. Então, esses três musicais, na verdade, estão ficando esses três espetáculos estão ficando super lotados e é difícil conseguir na hora. Você até consegue na hora, mas muito, muito, muito caro. Muito mais caro do que você gostaria de comprar. O Harry Potter, por exemplo, eu super amo o Harry Potter e fui comprar para as partes 1 e 2, tava $560. Não dá. Tem como gastar $560 pra ver Harry Potter, por mais que eu ame. Então, assim, estuda um pouco quais que você quer ir ver, se você quiser escolher antes. Se forem esses musicais que estão super na moda, vale comprar antes. Se não, super dá pra comprar no teatro. Ou, se você tiver com um pouquinho mais de tempo e paciência, no TKTS. TKTS são alguns standzinhos de vendas, tem um na Times Square e você consegue comprar, ali você fica uma hora e meia na fila e você consegue comprar ingresso pro mesmo dia. Eu comprei alguns espetáculos ali, alguns musicais ali. Você não consegue espetáculos como o Rei Leão ou como mesmo The Evan Hansen, esses são muito grandes e, enfim, não tem, ingressos sobrando pra serem vendidos ali, mas a maioria dos outros você consegue ali no TKTS e você consegue com 50%, 60% de desconto, que é bem bacana, né? Havia espetáculos que eram $170 na boca do caixa, $60 no TKTS. Bem interessante. Bem, então sobre os que eu vi, essas são as duas dicas que eu queria passar antes. E aí os que eu vi foram os seguintes, vou falar um pouco da minha impressão. E aí você escolhe o que você quiser ver, tá? Cheguei, meu segundo dia, na verdade, em Nova York. Fui ver o meu filme, era meu filme favorito da Disney e foi um musical muito maravilhoso, que era Aladdin. Então, Aladdin é o seguinte, tá? Aladdin tá nesse New Amsterdam Theatre, que é pertinho ali do Madame Tussauds, é na 42. E é um teatro bonitinho e o Aladdin, basicamente, é o mesmo enredo, a mesma história do filme da Disney. Basicamente porque não tem um Abu, o que é muito difícil, faz muita falta, o macaquinho. E o Abu foi substituído no musical por 3 amigos do Aladdin, que são os amigos meio aleatórios, porque eles ficam, Amigo do macaco? Não, são amigos homens. São 3, meninos de rua, bizarros, que ficam apenas, dançando enquanto tá trocando cenário. Aí eles ficam, dançando. Eles são meio assim... Eles não têm utilidade, tá? No musical. Mas aí, enfim, eu achei que ia ser muito difícil fazer um macaquinho, um Abu, e aí não tem um Abu. Mas é lindo, tem as mesmas músicas e, enfim, o mesmo enredo tirando a história do Abu. E tem um grande momento que não chega a ser um spoiler, porque isso é bem falado por aí, pelas redes sociais, que é o momento da música A Whole New World, que Aladdin e Jasmine
cantam no tapete, que o tapete voa no palco sem cabos. E essa magia? Não sei como é que eles fazem, eu ficava assim, tipo... Eu acho que um pouco prestei atenção na música, como é que é isso, gente? Eu acho alguma espécie de drone, eu não sei o que é ali, mas o que importa é que o cenário vira uma grande lua, porque eles estão voando, e o tapete voa sem cabos, e é muito, muito, muito lindo. Então, Aladdin vale a pena. Esse é um dos que fica bem cheio, tá? Então, se você não quiser comprar antes, não precisa comprar com muita antecedência no Brasil, não, mas chegando em Nova York, tenta comprar logo pro dia que você quiser ir assistir. Segundo musical que eu assisti, eu já tinha assistido em Londres, quando eu fui em 2015. Tem uma montagem que é, enfim, londrina. E eu fui ver de novo, mas agora, enfim, fui ver a montagem de Nova York, porque é uma das minhas histórias favoritas da vida e é o meu musical favorito, que é Wicked. Wicked, eu fiquei um pouco surpresa de saber que pouca gente conhece, quer dizer, não sei se pouca gente conhece, mas não é uma coisa super conhecida. Wicked conta a história da Bruxa Má do Oeste, né? Wicked Witch of the West. Ou seja, conta a história da Bruxa Má do Oeste, do Mágico de Oz, antes do Mágico de Oz acontecer, antes da Dorothy chegar à Terra de Oz. Então, quem gosta desses filmes clássicos também, obviamente viu o Mágico de Oz, vale a pena conferir Wicked. Então, mas por que eu gosto desse musical? Ele conta a história da Elphaba, que é a Bruxa Má do Oeste, e da Glenda, que é a Bruxa Boa do Leste, e como é que elas ficaram amigas, enfim, como é que a Elphaba conheceu o Mágico de Oz. E conta, porque que eu gosto dessa história? Ela fala como que sempre existe mais de um lado para uma mesma história. Ela fala sobre a questão de bullying, ela fala sobre como que a sua personalidade ela é construída a partir das experiências que você vive. Então, uma das primeiras músicas do musical, a Glinda pergunta: será que as pessoas nascem wicked? Wicked não tem uma tradução, né? Malvadas. Mas, será que as pessoas nascem malvadas ou será que a maldade cresce nelas? E aí conta a história da Elphaba, que na verdade, por que ela virou a Bruxa Má do Oeste, que é essa verde aqui? Ela viveu, enfim, uma série de circunstâncias que fizeram com que ela chegasse nessa posição. Eu já recomendei o Wicked a algumas pessoas quando eu vim em Londres, pessoas que foram a Londres ou a Nova York depois, e eu não podia deixar de conferir. E tá nesse Gershwin Theatre, que é um teatro menos pomposo do que o New Amsterdam, é um teatro um pouquinho mais afastado, mas super vale a pena também, adorei. Assim como em Londres, assisti da primeira fileira, fiquei da primeira fileira chorando no final do primeiro ato, que a Elphaba voa, cantando Defying Gravity, que é uma música maravilhosa, chorei muito. Falando sobre Off-Broadway, terceiro musical que fui ver foi esse aqui, Jersey Boys, recomendação da minha amiga Bia. Adorei. Fica lá pela 50, 51. Foi fácil de conseguir. Esse foi um dos que eu comprei via TKTS. E o Jersey Boys, esse espetáculo, ganhou o Tony de melhor musical há algum tempo atrás, mesmo sendo um musical off-Broadway, o que é muito bacana. E conta a história do The Four Seasons, que é, enfim, um grupo musical ali da mesma época de Johnny Cash e Elvis e essa galera que canta aquela música... Can't Take My Eyes Off of You. Não vou cantar a música aqui porque, né, eu tenho respeito às pessoas que assistem esse canal, vocês não merecem isso. Mas é um espetáculo sem grandes efeitos, sem grandes iluminações, sem grandes querequequés, mas super bacana. Eu gosto muito das músicas desse período e também vale a pena. Então é um musical, sendo off-Broadway, é um musical um pouco mais barato. Então se você quiser ver, tipo, dois musicais, dois espetáculos estando em Nova York, um Broadway e um Off-Broadway, esse é um Off-Broadway que eu super recomendo, o Jersey Boys. O quarto musical que eu fui ver, eu não tenho um encartezinho, porque eu detestei tanto que eu abandonei essa revistinha lá de tão irritada que eu fiquei com este musical, que foi Chicago. Eu amo o filme Chicago. Eu assisti a Chicago, que é com Catherine Zeta-Jones e Renée Zellweger e aquele menino, Richard Gere, e aquele outro menino que canta, que é o marido da Renée Zellweger. Eu não lembro o nome dele agora, mas é um ator super bom de teatro. Enfim, vou lembrar o nome dele depois. Kelly, alguma coisa Kelly. John R. Kelly. Talvez não seja isso, mas enfim. Eu adoro o filme. O filme ganhou o Oscar e eu lembro que quando eu assisti ao filme, eu gostei de eles... Eu não tinha assistido ao musical ainda, mas eu gostei de eles tentarem deixar uma vibezinha meio
burlesque, meio, enfim, teatral mesmo no filme. E a Catherine Zeta-Jones tem uma super atuação, ganhou o Oscar também de atriz coadjuvante. A Renée Zellweger tá com uma super atuação também. E aí eu fui ver Chicago, que é Broadway, né, um espetáculo Broadway. Já fiquei muito decepcionada com enfim, a direção de arte do espetáculo em si. Achei muito pouco trabalhada para ser um espetáculo dessa categoria que custou o que custou também. Mas não é só isso, tá? Porque se você consegue embasar esse espetáculo nas músicas muito boas e nas atuações muito boas e, enfim, nas cenas muito boas, tudo bem. As músicas são boas, mas as atuações são tão sofríveis que eu fiquei muito, muito, muito irritada. A Velma Kelly, que é a personagem da Catherine Zeta-Jones no filme, é interpretada por uma atriz que eu não me lembro o nome agora, mas que ela é super fraca. A personagem da Roxy Hart, que é a Renée Zellweger, também, aqui são as duas protagonistas. As atrizes são super fracas e não sustentam o espetáculo com a dramaticidade de Chicago e o peso de Chicago. Fala sobre duas assassinas, né? Que, enfim, tentam... E tem uma história super maneira, Chicago, que são duas mulheres que vão presas e na Chicago ali não sei, da década de 30, por aí, mais ou menos. E são duas assassinas e elas tentam ganhar a mídia por meio, enfim, de atos delas e mesmo do próprio assassinato delas, e elas são dançarinas de cabaré e etc. Então é uma história que fala da corrupção, do poder da mídia, só que perdeu-se nas atuações fraquíssimas desse espetáculo. Então é um que eu não recomendo. Tô falando aqui porque, enfim, foi um dos que eu vi, mas não recomendo. E aí, o último, last but not least, lágrimas. Lágrimas, não só pelo preço que eu paguei, que foi muito caro. Maravilhoso, Rei Leão. Eu passei muito tempo dizendo que eu não ia ver o Rei Leão, porque não, Rei Leão é uma coisa de gente mainstream que vai ver espetáculo da Broadway. Lá, vou ver Rei Leão, vamos ficar... Gente, não tenho assim, palavras pra falar de Rei Leão, como é tão maravilhoso. Porque na primeira música, eu fiquei ali na, tipo, sexta fileira. Na primeira música, que já vem os bichos, porque tem o Circle of Life, né? Então é aquele macaco cantando palco. O macaco é uma mulher, tá cantando palco sozinho. E aí você acha que é só ela, aí abre a cortina e aí entram as pessoas que na verdade são bichos, mas na verdade são pessoas de bichos, que é tão maravilhoso aqui. Você vai começando a ficar meio vestida. Aí porque você tá começando a ficar meio vestido, começa a ver aqui do fundo do teatro as pessoas vestidas de animais. E aí passou do meu lado um elefante. E ali outros bichos, que é a coroação, da coroação do Simba, né? Mas é quando o Simba nasce, ele é apresentado como o futuro rei daquela região. E é maravilhoso. Tem as músicas que são maravilhosas, são as músicas do Elton John, que são as mesmas músicas do filme. Atuações incríveis, uma super produção, você se impressiona muito também pelos efeitos e pelo figurino e pela direção de arte. É um espetáculo caro, esse aqui você não compra no TKTS, esse aqui você tem que comprar no teatro. Tem como comprar no teatro, não comprei nenhum desses antecipado, todos eu comprei lá. Esse aqui eu também fui comprar no teatro. Você não corre tanto risco de não ter ingresso, só corre risco de não comprar tão mais barato, mas também não sei se você compraria por aqui muito mais barato. Mas vale a pena os dólares que você paga, porque é um super espetáculo, é uma super produção. E se você tiver pouco tempo em Nova York e quiser assistir só a um espetáculo e ficar com aquele gostinho do que é Broadway, do que são essas grandes produções, eu acho que Rei Leão é uma boa pedida. Então, é isso. Essa foi a minha experiência com musicais nova-iorquinos. E se você for viajar pra lá, espero que esse vídeo te ajude a planejar um pouquinho melhor a sua viagem. Se não, no mais, semana que vem, ou qualquer hora dessas, eu volto com mais dicas. Então, semana que vem. Tchau, tchau.